Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais uma Dakota Talk do Vintage Aero Club. Vintage Aero Club é uma associação sem fins lucrativos dedicada ao restauro, à educação e à promoção da história da aviação. Voltámos a este formato digital onde, para todos que possam assistir de casa, onde quer que estejam, é estas Dakota Talks, estas conversas, hoje bem mais informais, na perspectiva de uma conversa onde assuntos ligados à aviação possam ser falados de maneira tranquila para o nosso público-alvo, para que todos possamos saber um pouco mais. Hoje dedicado ao combate aéreo dos incêndios, um tema importante do nosso ponto de vista, e para essa conversa temos com hoje o comandante Luís Santos, ele está aqui connosco e as primeiras palavras para aí, Luís. Obrigado, Carlos. É com todo o prazer que, desde que falamos nesta oportunidade, eu acedi. No entanto, eu quero-te fazer uma ressalva grande, que é a seguinte: nós conhecemos há bastantes anos, tens a facilidade do meu contacto, tens com toda a viabilidade desta situação para podermos conversar um bocadinho, mas quero-te dizer que nesta área especificamente não poderei deixar de comentar que os meus colegas, quer da área do Canadair, quer de aviões de asa fixa ligeiros, o caso do Fireboss, e todos os colegas que pertencem a esta área do combate a incêndios florestais, helicópteros ligeiros, médios e pesados, existem efetivamente um conjunto enormíssimo de pessoas com uma vida inteira na área do combate a incêndios florestais. É evidente que essas pessoas tu não os conhecerás tão bem como a mim, como é lógico, ou alguns deles não conhecerás, mas são pessoas com histórias de vida no combate a incêndios completamente diferentes da conversa que eu vou ter contigo, com uma experiência de vai para o quarto ano e vai para a quarta campanha que estou, muito agradado do grupo onde estou, mas deixar esta ressalva que há pessoas com um know-how daquilo de que vamos conversar imensamente superior ao meu. Só que tu não Sim, os conheces e a facilitação foi esta mesmo, foi claro, contactares e teres hipótese de ter aqui um bocadinho de tempo em que os dois estamos a conversar para o nosso público-alvo, sem claro. dúvida nenhuma. Sabemos que a equipa nacional a quem todos nós podemos agradecer pelos excelentes serviços à nação estão por aí. Havemos de ter a oportunidade, não tenho dúvida nenhuma, de Sem apanharmos dúvida, todos ao sem longo de dúvida. todas estas Dakota Talks, queremos que depois sejam também presenciais, um dia vamos conseguir fazê-las de modo mais prático. Mas, entretanto, conta-me, antes de mais nada, vamos fazer aqui uma reflexão, vamos ouvir falar com o nosso interlocutor, com o Nini, é É o o nome de guerra, mais conhecido é o ne nome de guerra. neste âmbito da aviação. Nini, conta-nos, de onde é que vieste, para onde é que vais, como é que chegaste aqui a esta fase da Olha, tua vida profissional? de muito menino, não é? Sempre vivi aqui nesta zona, junto ao aeródromo, não é? E, portanto, desde muito jovenzinho que vinha de bicicleta aqui ao aeródromo de Cascais, já com um interesse naturalmente e com um bichinho que eu não sei explicar qual foi, em termos de motomodelos, em termos de construção amadora pequenina, de modelos, etc, etc. E, de facto, cheguei a brincar muito naqueles T6 que pertenciam ainda à guerra do Biafra, que estavam no outro lado, ainda nada deste aeródromo era o que era, não é? Era o que é, e portanto aquele cheiro, a tinta, a combustível, tudo aquilo me marcou sempre na minha meninice, e logicamente tenho desde aí, epá, pronto, um bicho e um veneno metido dentro do sangue que me levou a gostar da parte aeronáutica. A minha, digamos, a minha experiência inicial em voo foi ainda com uma inscrição na Mocidade Portuguesa, ok? Em 74, com 15 anos de idade, para efetuar o curso PPP, Piloto Particular de Planadores, ok? Que iniciei a parte teórica, a sede era ali ao lado do Teatro Dona Maria II, ali no Ao Rocio, ok? Sim, Aquele edifício foi feito muito bonito. a parte prática do voo foi feita aonde? A parte prática foi feita em Évora. Mas o que eu te queria dizer é que, entretanto, como se dá a Revolução, a abrilada, digamos assim, toda esta interligação e todos os atletas que estavam em variadíssimas modalidades da entidade Mocidade Portuguesa, à época reconhecidamente ligada ao Estado Novo e à outra senhora, naturalmente esta instituição foi dissolvida e passamos todos aqueles que lá estávamos em variadíssimas modalidades, ok? A passar a saímos e abandonámos essa mesma organização e fomos colocados em aeroclubes e clubes, digamos, ditos
civis, sem qualquer tipo de interligação ao governo ou suportados por quem quer que seja. E então eu, desde essa altura, passei a ser sócio do Aeroclube Portugal, aonde me mantenho, portanto, estes anos depois de 74. E, efetivamente, já tive debaixo da formação do Aeroclube, que fazia também formação de PPP e PPA, formação de planadores, que foi maravilhosa em Évora, com planadores antiguinhos. Acho que por comentários que eu tive, foram adquiridos na base alemã de Beja, aos pilotos ou à estrutura alemã que lá estava, para fazer eventualmente formação dos seus pilotos, que eram os modelos Ron Lers e Bergfalk. Quem me estiver a ouvir desse tempo lembra-se concretamente desses nomes, não é? Uma estrutura metálica coberta à tela exterior e tal, bilugares em tandem e não sei o quê, máquinas de facto muito giras e que, pronto, éramos quer rebocados por Auster, que tínhamos nessa altura, quer também para economizar as despesas em termos de custos de avião, um Dodge preto, antigo, muito grande, que nos rebocava na pista, que naquela altura tinha cerca de 600 metros, ok? De Alcatrão, que aquilo não se podia chamar Alcatrão, e a continuidade da pista até onde ela hoje existe em Évora, tudo em caminho, terra batida, de facto que era possível utilizar com os aviões e tal, e então às vezes éramos rebocados por este Dodge, com um indivíduo à ponta da asa, e quando recebia o ok, começávamos a meter o nosso manche à barriga e a máquina saía numa inclinação enorme e depois desligava-se do cabo de aço, daquela ferragem, que vinha pendurada num paraquedas pequenino para que aquele cabo não viesse, digamos, a velocidades supersónicas por aí abaixo. Claro. E não... Isso foi a tua fase inicial, depois terás passado algures na carreira para a parte comercial, vá lá, da aviação, esse salto Exato, no meu tempo, como permitiu-te tu passar sabes, por vários sítios até chegares exato. aos. Claro, portanto, na minha fase, 74, 75 e em diante, os cursos não eram integrados, não é? Quem queria ir para uma carreira profissional tinha que fazer cursos modulares, primeiro o piloto particular de aeronaves, depois o curso, o piloto comercial de aeronaves, onde aí conseguia concorrer a empresas, digamos, comerciais, só mais tarde, para fazerem uma promoção desse indivíduo comercial ao lugar da esquerda, esse indivíduo teria de receber um curso de piloto de linha aérea, ok? E, naturalmente, naquela altura, tudo aquilo era sequenciado. Eu trabalhei a seguir à Força Aérea Portuguesa de 78 a 82 como mecânico de eletricidade e instrumentos de avião. Trabalhei no FTB, no push-empurra, no push-pull. Depois trabalhei também aqui no Montijo, no Alouette 3, e no SA 330, tudo na parte de eletricidade e instrumentos. E em 89 faço efetivamente o meu curso de PPL, já fora da Força Aérea e no aeródromo de Leiria, ok? E a partir dali foi de facto um degrau. Trabalhava na informação médica. Quando saí da Força Aérea, não consegui outra situação e inseri-me dentro da informação médica, da denominada propaganda médica. Trabalhei para 2 laboratórios de. Sempre tiveste esse sonho de chegar aos aviões, então, e foi Sempre, essa, sempre, sempre. essa Desde o linha início. que fez Sim. continuar, não é? Houve alguns desvios pelas condições de vida do dia a dia e daquilo que me circulava à minha volta, não é? Mas o meu target era, de facto, ainda trabalhei 15 anos na informação médica e depois, em 96, já com o curso comercial e já com o curso de instrutor, saio da informação médica e começo, digamos, a trabalhar profissionalmente, se pode dizer, a dar instrução com o Aeroclube de Portugal, ok? Com o grande comandante Simões como diretor da escola do Aeroclube de Portugal, o Mais uma Telhada referência, Simões, ok? mais uma referência aeronáutica. Então, Exatamente. eu lembro de ti na instrução, depois a seguir tens as primeiras experiências comerciais de voo quando? Quando faz o. Portanto, eu saio do Aeroclube de Portugal para a empresa Liávia, convidada pelo comandante Rufino. Faço ali um bom par de anos, onde faço o ATPL, ok? Uhum. Fico com o ATPL Frozen, ok? Ali. Portanto, estou ali um bom par de anos. E o Carloto convida-me para eu vir dar apoio à Aerocondor, que na altura tinha a ATA, Aerocondor Transportes Aéreos,
precisamente para, efetivamente, poder dar um jeito na parte da instrução, como instrutor, e também fazer o curso do Dornier 228, que ainda hoje faz a linha Bragança-Cascais-Portimão, ok? E também o Shorts 360, que era o avião na altura que fazia a ligação Porto Santo-Madeira, e uns outros equipamentos iguais, do mesmo modelo, faziam uma série de trabalhos de carga, de feeders, na Europa, de Nice para Paris, de Veneza para Milão, no norte da Escócia também, enfim, deu-me uma experiência. Imaginas o que é estar a voar na Europa com um avião de 4 ou 5 toneladas de carga, turbo-hélice, não pressurizado, a voar à noite, com gelo, enfim, deu-me Foi uma boa deu-me experiência, não tenho deu-me dúvida foi nenhuma. um traquejo profissional muito bom, sem Depois, dúvida. que outros operadores comerciais é que passaste antes de Olha, chegar? depois, quando estava, portanto, tive uns 4 ou talvez 4 ou 5 anos na Aeroconda, nestas situações, fazendo as linhas de trabalho na Europa e também na instrução, quando estava nos períodos de descanso, e a parte do Shorts e do Dornier. E, entretanto, sou convidado para ir voar o Citation 10, por uma empresa que, por me conhecerem e por um dos pilotos ter feito comigo o curso de instrumentos, curiosamente no Aeroclube de Portugal, tínhamos uma área de ministrávamos curso de instrumentos, o indivíduo convida-me e eu integro depois, a partir dali, as tripulações. Esse E, Citation já é um diz, avião de jato, não é? Portanto, já é o salto de turboprop que tinhas na experiência anterior exatamente. Quer para dizer, o eu tive a sorte de conseguir realmente voar os monomotores, os multimotores a pistão, voar turbo-hélices com alguma performance já, etc., de médio peso, como é o caso do Dornier e do Shorts, e passei depois também para a turbina, para o jacto em si, e realmente passei logo para digamos, uma besnaga enorme, que é o Citation 10, era considerado, de facto, o avião executivo, não militar, claro, mais rápido, conseguíamos fazer Mach 92. Portanto, o avião e voava a 51 mil pés, era um avião de Ou ele facto. dá para uma Dakota Talk só sobre esse avião e não chega ao tempo. Epá, E e não chega, não chega. esta introdução longa também serve para mostrar que tipicamente vamos encontrar neste nicho de pilotos, nesta operação, uma carreira que não é standard, não é? Não é saiu da Claro, escola e necessariamente está a fazer um trabalho tão específico. Tu é és um evidente, exemplo é nessa, evidente, nessa linha em que passaste por uma quantidade de operação e portanto tens um calejo, uma experiência é evidente, é evidente. faz chegar naquela operação de uma forma muito mais tranquila e responsavelmente, como sempre, Claro, todo dia. claro. Mas, E vai ter que as tripulações, desculpa interromper, que claro, constituem, digamos, eu agora estou a falar de uma forma mais restrita só nas tripulações Canadair, são tripulações todas elas, digamos, eh, bastante batidas, gente barbada, gente com calo, gente com muita experiência, que vieram até dos aviões agrícolas, na altura em que há 20 ou 30 anos, faziam o trabalho com o seu avião agrícola nas épocas agrícolas para os vários agricultores e na área de trabalho agrícola, ok? E que depois, na fase de verão, eram solicitados e com o mesmo avião que fazia o seu tratamento químico, faziam também o ataque aos incêndios com os serviços florestais que existiam na altura, etc, etc. Portanto, é então, gente com... então vou já passar para os fogos e vou perguntar há quanto tempo tens lá e conta-me assim genericamente como é que foi esta integração numa equipa, suponho que grande, não é? E como é que foi esse apadrinhamento de alguém que veio de fora, porque nunca tinha estado nessa. Portanto, eu fiz desde 2002 até 2017, portanto 15 anos, a voar aviões executivos. Voei inicialmente o Citation 10, voei depois o Citation 1, Citation 2, voei o Learjet 45, que considero também um avião maravilhoso, e nos últimos 3 anos, até 2017, estive integrado numa empresa a voar como comandante do CJ3, portanto, de um avião executivo, ok? Onde estive 3 anos e, de facto, fartei-me de voar por toda a Europa e África. Enfim, o avião era efetivamente voado de uma forma intensiva ao fim dos 3 anos, realmente houve aqui algumas questões da minha parte para com o gestor da empresa, perguntando-lhe se havia
intenções de aumentarem o número de tripulações para que quem estava vigente a voar os aviões, que éramos praticamente só dois, quatro tripulantes, tivéssemos um bocadinho mais de qualidade de vida e não andássemos sistematicamente 30 dias sobre 30 dias com o telefone encostado ao ouvido, porque temos que ir à ZAP ali ou temos que ir à ZAP acolá. Não me responderam favoravelmente e eu optei por lhe dizer que no final do meu bonde irei sair e irei à procura da minha vida. E neste interregno, já fora da empresa, com tudo cumpridinho, com tudo impecável, o António Pereira, que é o nosso chefe de frota, portanto, que já nos conhecíamos e já nos conhecemos há muitos anos, soube que eu estava liberto da empresa onde estava a trabalhar, e ele naturalmente sempre teve uma consciência de querer, digamos, possibilitar trabalhos a quem estivesse desempregado e não tirar empregados do seu emprego para lhes dar uma determinada situação de emprego noutra área. Soube que eu estava desempregado, convidou-me e eu, na minha situação, já era uma altura, desde que voava com o Carloto na Aerocondor, que estava na linha de evolução para ir voar também o Canadair, que o Coronel Brito representava também essa marca cá, de facto, em Portugal, e tinha vários aviões na época de verão, com uma interligação com uma empresa espanhola. Então conta-nos lá como é que foi a chegada. Tu terás ido para um sítio qualquer fazer um curso do avião, porque assumo que Exatamente, exatamente. o Os avião aviões, qual se tira a qualificação em Portugal. exato, os aviões da empresa, como tu sabes, estão em Salamanca, estão baseados em Salamanca. Nós não temos equipamentos nenhuns Canadair baseados em Portugal. E o avião, porquê? Porque lá temos todas as condições de mecânica, mecânicos específicos para este tipo de avião. É um avião que é equipado com o R2800, um motor de pistão, ok? Dupla estrela, com 18 cilindros em estrela, 2100 cavalos. Portanto, é um motor que necessita, ao contrário das turbinas, que é tirar um módulo eletrónico e meter o módulo eletrónico, as coisas estão mais ou menos, não é assim tão simplista, mas de uma Uhum. forma caricata, a situação é feita desta maneira. Este motor é um motor que necessita de um mecânico que escuta e que sabe que este barulhinho não é a antiga portuguesa, digamos assim, neste caso é a antiga espanhola, mas é fundamental este tipo de pessoas, que não existem muitas no mercado. E então os aviões estão lá, é lá que as tripulações são formadas, ok? E, portanto, o António, como instrutor e examinador, vai sempre, ele naturalmente, agora estamos a formar um colega espanhol também que tem bastante experiência neste avião, ex-militar da Força Aérea Espanhola, na reserva, e, portanto, vão haver agora dois instrutores já, para, digamos, haver uma ajuda ao António. Mas é aí, respondendo à tua pergunta, que as tripulações são formadas com o conhecimento inicial aqui em Portugal, em Salemas, que é onde a Babcock está sediada, portanto, onde tem os seus helicópteros e a manutenção de helicópteros. A Babcock Portugal tem um conjunto de salas com todo o equipamento necessário. Recebemos a parte teórica dos sistemas de emergências, isto, aquilo e aquilo outro. Não temos, para este modelo, não temos simulador, infelizmente, e, portanto, tudo vai ter que ser feito no avião. Então, só fazer um intervalo, eventualmente um parênteses aqui para a percepção Sim, sim. genérica de quem nos está a ouvir. Interrompe-me sempre quando começa a falar, É depois já sempre, a conversa é isso, é ouvir, escutar e falar. metes a mão e acabou. Eu ia perguntar, ou ia dizer, na verdade, que uma configuração de um avião como este normalmente requer a parte de chão e a parte de voo, se quisermos, não é? A parte de chão é o que estás a falar, é este ambiente de sala, este ambiente de treinador, vá lá, se quiser, de procedure Claro, trainer, onde treinamos procedimentos mecânicos, não é? E eventualmente também o simulador, caso haja, e quando não há o avião para fazer o treino, e só depois do fim desse curso todo feito de adaptação, a qual se chama qualificação, é que entramos no processo em que realmente operamos o avião. Portanto, quando estás a falar nesta parte em que estás a ter as aulas, tudo isso estás na correto. parte de chão, conta-me como é que foi a chegada ao avião a primeira vez. Portanto, terás feito as primeiras inspeções ao avião, tiveste Claro, a parte claro, teórica, claro. passaste a parte teórica toda, sabes o sistema genericamente, agora falta pegar no animal. Como é que foi essa parte? Este avião, como é evidente que aqui lá está aquilo que estávamos a falar há bocadinho, de não ser uma atividade em que um piloto jovem com 300 horas ou 400 horas se sinta efetivamente confortável a voar um avião pelo tipo de voo que este avião tem, sistematicamente a voar baixo, temperaturas altíssimas, condições de scoopings de água às vezes
que, de facto, mesmo em pilotos com alguma experiência, são, de facto, muito bem medidos e muito bem pensados. O piloto jovem, sem um historial de vida, de horas no corpo de voo, de vários tipos de atividades em voo, não se sente naturalmente muito confortável. E, portanto, acaba por ser uma missão que é quase que uma peneira natural de que quem vem a tentar experimentar, mas depois experimenta efetivamente o que é a atividade do ataque a incêndio florestal, só cá fica efetivamente o pessoal que se intrusa uns com os outros, porque o grupo aqui é fulcral, estamos 12 horas de alerta, É um desde trabalho de 8 às equipa 8. É uma permanente. equipa, é uma equipa. Tiveste quantas horas então de trabalho? 12 De horas, alerta? 12 horas de alerta. 12 horas de O que alerta. é que se faz nessas 12 horas de alerta? Estamos ali numa área, a última foi muito boa, foi a base de apoio logístico de Castelo Branco. Nós trabalhamos durante 20 e qualquer coisa anos em Ceia, mas começou a haver umas necessidades de recuperação daquela infraestrutura que não foi, esses pedidos foram feitos à autarquia e a autarquia não entendeu como deve ser a necessidade de recuperar aquela infraestrutura e então a empresa, visto ser a operadora das máquinas e não querer correr riscos, desde alguns buracos na pista, cercas partidas com entrada de gado para dentro da pista, cães, etc, etc. De facto foi solicitado quer pelo António, quer pelo diretor da Babcock Portugal durante vários anos e nada foi feito até que realmente chegámos a um ponto limite e abandonámos e em boa hora o fizemos, não pela cidade Ceia e pelas condições das pessoas e dos bombeiros que nos estimaram sempre muito, mas pela incompreensão da autarquia em nos dar o mínimo de condições. E saímos para Castelo Branco, onde estamos já há 2 anos, com umas condições maravilhosas. Poderá haver igual, melhor não, e convido-te para quando puderes, a ti e ao Filipe e a todos aqueles que tenham interesse neste ano, com algum tempinho de vamos melhorar com certeza esta questão de Covid e confinamento, e que nos possam fazer uma visita para in loco, poder fazer até com possibilidades de umas fotografias e de uns takes engraçados, verem o avião na sua essência ali estacionado na base de Castelo Branco. Obrigado, vamos pegar nisso porque vamos fazer um dia presencialmente e vou pegar aqui numa imagem que nós aqui não estamos a ver, a Regi pôs no ar a imagem de lado do teu avião. Explica-nos genericamente coisas. Eu tenho aqui 3 ou 4 perguntas para fazer sobre esse avião. Por exemplo, o trem de aterragem, parece-me que o trem de aterragem não é fixo. Queres explicar um pouco como é que é esta construção do avião, onde é que este avião Olha, normalmente há uma curiosidade, este avião começou a ser construído, para irmos já ao trem de aterragem, começou a ser construído na década de 60. Os canadianos da Bombardier começaram a construí-lo na década de 60. Começou com este modelo CL215, motor a pistão, dupla estrela, como eu já te falei. Sequencialmente, não te posso precisar em que década começaram a abandonar a construção deste motor a pistão e a iniciarem a construção do CL415, ok? Já com motores turbo-hélice também, substancialmente mais potentes e mais leves, o que deu ao avião, de facto, uma relação peso e potência para os mesmos 6.000 litros de água disponíveis nos tanques para ataque, e agora estão digamos, em formação e em possibilidade de começarem a criar uma linha de montagem do CL 515, já com motorizações também, julgo eu, mais potentes. Não tenho um grande conhecimento do avião, julgo que tem mais 1.000 litros de capacidade e é um avião multi-rolo, com possibilidades de lhe serem adaptadas câmaras, porque é um avião com um range bastante grande e que poderá ser utilizado não só para o ataque a incêndios, mas para quem tenha espaços aquáticos e, portanto, costas atlânticas ou oceânicas, é um avião que, de facto, pode ser concorrencial em termos de vigilância e de verificação dessas áreas marítimas. Olha, tem uma coisa. Respondendo à pergunta do trem, não, estava só a fazer um Não, historial está ótimo, está dos ótimo. modelos, estás a ver? Não O estou- trem deste avião é um trem muito robusto, é um trem bastante robusto, com peças muito pesadas, peças feitas em fundição mesmo, para lhe darem uma resistência. Por curiosidade, a fábrica que construiu este trem, construiu o trem também para o Space Shuttle
do programa Apollo da NASA. Portanto, foi a mesma fábrica. É um avião que pode aparecer no mercado com um steering e, portanto, o comandante à esquerda pode efetivamente conduzir como tu conduzes o teu avião normal, com uma poupança grande de travões e de travões assimétricos, etc. Estes, curiosamente, não têm steering e temos um bocadinho mais de trabalho no táxi deste avião, com a necessidade de, digamos, ser gentis no ataque aos pedais e ao travão, porque são muito efetivos e, portanto, o trem tem que ser bem tratado nesse sentido. Mas é um Claro. trem escamoteável, é um trem retrátil, precisamente, para nos deixar sair de pistas duras e possamos ir calmamente para as nossas superfícies aquáticas para podermos fazer os nossos scoopings de água, portanto, para depois caminharmos para o incêndio. Esses scoopings, que é a manobra que vamos aqui tentar outra vez explicar, que é a manobra em que vamos encher o tal tanque dos 6.000 litros, Já ela é feita só dessa forma ou também pode ser estacionado em terra e cheio? O um- avião pode ser cheio por umas portas específicas que conduzem a água até aos dois depósitos. Temos dois depósitos de cerca de 3.000 litros, mais ou menos situados no centro de gravidade, no CG do avião, ok? E são depósitos, digamos, com circuito aberto. Quer dizer, quando o depósito está cheio, ok? Dada a grande quantidade de litros de água por segundo que este avião consegue carregar, posso dizer que, em média, 10 a 12 segundos, com as probes, que são, digamos, as duas anteparas pequeninas por onde a água entra para os depósitos, em 12 segundos eu consigo carregar este avião com 6.000 litros de água. Portanto, podes mais ou menos ter um aferimento da quantidade grande de água que entra dentro dos depósitos. Se houvesse um descuido do piloto em não fechar estas probes que estão a carregar água dentro do avião, é evidente que a pressão seria de tal maneira que poderia, com certeza, causar complicações na estrutura de fibra de vidro dos dois depósitos. E então temos duas grelhas na parte superior direita e esquerda que permitem que a água, quando o depósito atinge o seu máximo, jorre facilmente e faça ali um sistema aberto para que não haja pressões grandes dentro Limitações do avião. estruturais, claro. Conta-me, há bocado acho que não respondeste à questão do avião. Como é que Correto. é? Em Conta. que área é que tu querias que eu Eu respondesse? queria que, no primeiro dia, pegaste no avião e Sim, qual é que foi essa sensação? É sim. um avião Este avião que tem um comprar quase detalhe. um bombardeiro, não é? É um Portanto, avião, é um avião, é um avião analógico, é um avião que de facto da década de 70, que foi realmente bem mantido, e a prova que foi bem mantido é que 50 anos depois está a voar, e a voar num ambiente espetacularmente agressivo, como é o ataque a fogos florestais. Posso dizer que no manual do avião a máxima temperatura que deverá ser, digamos, encontrada na área de carburação do carburador do avião não poderão ser mais de 38 graus centígrados. E eu digo-te quantos 38 nós, por vezes, somos obrigados a passar. Portanto, o avião é, de facto, uma máquina que, em termos de manutenção, também em fogos, se trabalha em fogos, só pode fazer 300 horas de trabalho de fogos florestais, após as quais tem que obrigatoriamente ser revisto numa inspeção grande a todo o motor, dada a agressividade a que o e é, equipamento é claro. metido. Respondendo e indo no flow da tua pergunta, é evidente que é um avião que dá um certo gozo, é um avião que não tens ali nada digital, todo ele é analógico. Em alguns modelos tens a cópia que é igual do lado esquerdo em termos de equipamentos, com a respectiva cruzeta dos equipamentos, altímetro, variómetro, velocímetro, etc. E ao lado direito também. Em outros modelos temos alguns equipamentos à direita, mas não é tão completa como o setor do lado esquerdo. A sensação que eu tive foi uma sensação de avião pesado, que não deixa de ser realmente um avião que é agradável de se voar, em termos principalmente de nariz em cima e nariz em baixo, mais pesado no pranchamento, porque temos quase 30 metros de envergadura, com asas espessíssimas, ok? E efetivamente com um conjunto de flaps que, quando fores lá visitar-me e vires o avião, a placa e a superfície do flap é praticamente quase o tamanho da asa
de um 152. Portanto, vê realmente a área que deflete e o avião fica, de facto, em voo quando vamos para o nosso ataque aos incêndios, ao incêndio X, Y ou Z. Há sempre uma entrada do trabalho na zona de ataque com 10 graus de flaps, ok? O avião torna-se espetacularmente mais manobrável, mais na mão, como nós costumamos Estamos a falar dizer. de gama de velocidades, mais ou menos, nesta altura. Nós temos interesse em não largar as águas que temos, 6 mil litros de água, ou às vezes um bocadinho menos. Se estamos com depósitos de combustível cheios, não fazemos a carga inicial de 6 mil litros. Naturalmente reduzimos para que o avião esteja na primeira largada ou a segunda largada, 4.500 libras de água e tal, e portanto, ou 4.500 litros de água, e depois, quando começamos a gastar o nosso combustível, aí vamos começar a complementar esta situação num rácio sempre de 7. Se temos 3 mil litros, carregamos 4 mil de água. Se temos 2 mil litros de fuel, carregamos 5 mil de água e assim sucessivamente para Nesse dar um determinado rácio e para que o avião esteja sempre em... Mas as velocidades de largada, como tu me perguntaste, não convém ser acima dos 115 nós. Isto porquê? Porque os mais entendidos dizem-nos: se vocês largarem a água a mais de 115 nós, essa água sai, como eles determinam e bem, demasiadamente partida, muito partida a água. E, Ok. portanto, o que interessa ao nosso combate e a quem está no chão, que pretende levar ali uma pancada de água, que para além de pressão tem que ter o efeito de arrefecimento daquelas zonas muito quentes, é efetivamente um bloco de água que vá conjunto e que vá unido, colado, para que entre pelo chão dentro de uma forma efetiva e que mesmo em Agressiva, termos né? de peso sirva para abafar toda aquela situação e dar possibilidade depois aos bombeiros de entrarem, não é? Ok, então, de bocado já vais falar de 2 ou 3 detalhes nesta operação, mas já que estamos nestes, abaixo de 115 nós Correto. e a largar, nós estamos a ver aqui imagens em que vemos uma coluna de fumo, supõe que o vento seja uma variável, a orografia seja outra variável, peso e performance sejam outros fatores a ter em consideração. Como é que é coordenado e se há coordenação com o chão sobre o local e o tempo em que é feita a largada? Portanto, quantos segundos, ou como é que isso funciona? Explica-nos. Tem que haver, Carlos. Aqui, assim, há efetivamente uma necessidade absoluta de coordenação com os indivíduos copares, que são os comandantes operacionais, que estão a dirigir os meios aéreos e que estão também, são bombeiros normalmente, com este curso de copares de gestão de meios, porque tens que entender que num determinado incêndio, dependendo das dimensões, tens sempre a mistura de vários meios. Asas rotativas, ligeiras, médias ou pesadas, asas fixas, ligeiras ou pesadas, que somos nós. E, portanto, é fulcral que, embora nós nos contactemos, até porque nos vamos conhecendo, o João, o Manel, o António, não sei o quê, vamos falando uns com os outros, é fundamental que também no chão haja realmente copares que nos dizem que precisam de ter um ataque no flanco esquerdo ou no flanco direito do fogo ou na cabeça desse fogo. Estás a ver? Ok? Há aqui, para a tua informação, não havia há uns anos, mas há 2 ou 3 anos que começaram a haver uns equipamentos que são feitos, é o Oscar, denominados Oscar. Os helicópteros são hotéis e os alfas somos nós, ok? Alfas ligeiros e alfas pesados. Portanto, há aqui uma necessidade absoluta de interligação das comunicações para que haja realmente uma engrenagem oleada e lubrificada e que se possam evitar com isto, com a boa comunicação, incidentes e, efetivamente, possibilidades de confrontações frontais dos vários equipamentos, no meio, às vezes, daqueles infernos de Dante, com ainda a complicação de haverem ou poderem haver obstáculos, como linhas e torres de média e de alta tensão e aerogeradores, no meio daquela fumarada, e são, efetivamente, os bombeiros que lá estão embaixo, ali de pé firme, e os seus comandantes que nos conseguem avisar: atenção, comandante, que temos aqui uma linha de média, uma linha de baixa, você entra de norte para sul ou de este para oeste para tentar bater aqui onde nós queremos e tal. Mas, respondendo à tua questão propriamente dita, há necessidade absoluta de haver um contacto
muito ativo entre os vários equipamentos que estão a combater naquele teatro de operações e quem está no chão com a função de coordenar efetivamente este combate, não há dúvida nenhuma, não é? Eu estou aqui a coordenar o que será também daqui a pouco o conjunto de perguntas e respostas, é uma coisa normal nas Dakota Talk, neste ambiente de conversa bastante franco, em que depois vamos pedir para os que nos seguem usem o canal de chat do YouTube para que depois possamos também colocar aqui ao Claro, nível de claro. perguntas. Tem chovido bastante e vamos pegar elas daqui a pouco. Mas, voltando aqui a uma retrospecção, né, ao que fizemos até agora, percebemos a evolução de um piloto para chegar a esta operação, percebemos as dificuldades, sentimos mais do que reconhecimento por todas essas pessoas, homens e mulheres que trabalham em todas as áreas ligadas ao combate, quer terrestre e neste caso ao aéreo também, dos incêndios. Vamos pegar aqui no scooping. A manobra de scooping é feita em barragens, suponho, pode ser no mar, há condições limitativas para a operação no mar, porque suponho que haja mais ondas e possa ser mais difícil. Quais são as limitações, como é que isso funciona e se há situações e preferenciais no país? Olha, nós temos um GPS em cada equipamento que temos, e esse GPS já vem programado com um conjunto grande, cerca de 90 áreas de scooping, barragens, onde estão barragens, rios, albufeiras, zonas de mar costeiras, dentro de portos ou de enseadas que nos deem o espaço necessário. É evidente que o nosso país é muito rico, felizmente, no início até da atividade, porque depois entra o verão, há algumas barragens que são de rega, naturalmente, e consoante o estio entra pelo país adentro, naturalmente vão diminuindo os seus volumes de água. Mas somos riquíssimos no que diz respeito a espelhos de água de norte a sul e, efetivamente, quando um fogo nos é, digamos, indicado para sairmos com os equipamentos para atacar, que vem de trás de todo um procedimento que não está agora aqui em questão, a tua pergunta é outra, somos alertados e somos ativados, digamos assim, para irmos para uma zona de trabalho e um determinado incêndio. A respectiva Proteção Civil, através dos seus operadores, tem as respectivas coordenadas desse mesmo incêndio, ok? Dão-nos as coordenadas que são retiradas por nós automaticamente e que nós vamos colocar no nosso GPS, ok? Quando já estamos com motores em marcha e em aquecimento, e também nos dão, porque eles têm a mesma base de dados que nós temos nos equipamentos, dão-nos a barragem primária e dão-nos a barragem ou a albufeira secundária. E, portanto, depende da localização do incêndio. Se primeiro passamos pelo incêndio, fazemos um revis, se encontramos primeiro da nossa base para a área de trabalho o incêndio primeiro, normalmente podemos decidir fazer um revis ao fogo, vermos um bocadinho como é que as situações estão, mais complicadas no flanco direito, esquerdo, tipo de mata, tipo de vegetação, zona de relevo, etc, etc. Saímos dali para o scooping, fazemos a carga de água e voltamos para o incêndio já com uma noção de que primeiro fizemos um scooping com um avião mais leve, sem estar com 6.000 litros de água. E depois vamos à barragem, aquela que nós decidirmos que vamos optar por ela, por espaço, por condições de vento, por orientação, por facilidade de entrada e saída. Portanto, tudo isso influencia o comandante e a tripulação em si para se sentirem à vontade para irem fazer aquele scooping, e regressamos então para o teatro de operações para começarmos a fazer o nosso ataque, e então vai ser fogo, barragem, fogo, água, água, fogo, e assim sucessivamente. Portanto, Usaste a expressão revises. O que é isso, o revis? Um revis é, no fim de contas, uma verificação visual, que é fundamental fazer, ok? E que lá estão os pilotos mais batidos nesta situação, têm realmente um know-how que realmente são de 30 anos e mais de vida nestas situações, verem o que é que efetivamente, como é que as coisas estão a evoluir, o tipo da mata em questão, se é uma mata muito, muito unida, muito virgem, muito antiga, se é
normal será estar em alerta, como disseste, não é? O avião terá nível estatístico, se calhar, não deve estar cheio, se calhar, porque como com essa norma do 7, tu deverás ter mais noção. Depois, se calhar, se no dia anterior houvesse um fogo muito grande, um incêndio muito grande, o avião já estaria, suponho eu, previsto voltar ao ataque nesse dia, não é? Portanto, o dia normal pode ser de manhã muito cedo ao nascer do sol e voltar ao fim do dia, quando acabar a operação, esteja ou não o fogo terminado, não é? Exatamente, porque nós, infelizmente, não conseguimos ter possibilidades de combater o incêndio, digamos, em área noturna. Portanto, não conseguimos. E diz-nos, Eh, já agora, é uma das perguntas aqui lançadas, porque é que não podemos operar à noite para combater isso? Portanto, temos a primeira contingência que é tu, ao mergulhares para um incêndio que o vês muito bem, porque as labaredas estão ali, como é que tu defines se estás a entrar por uma linha de cabos de média ou de alta tensão adentro? Não consegues ter essa noção. Não há Não equipamentos consegues disponíveis ter, para isso, tem que não ser temos manual, tem que ser. equipamentos, os aviões são analógicos, como eu te disse, não é? E, portanto, ao pôr do sol, temos mesmo de regressar à base, até porque temos também, pelo nosso contrato e pela própria legislação emitida pela autoridade e pela Proteção Civil, nós podemos fazer 3 blocos de 3 horas diários, portanto 9 horas no total, de ataque a incêndio florestal, Ok. intervalados com 1 hora e 45, portanto eu saio de Castelo Branco às 9 horas, às 9, às 10, 10 às 11, 11 ao meio-dia, eu terei de estar junto ao meio-dia a aterrar em Castelo Branco, para que o avião seja abastecido, ok? Nós fazermos também hidratação, levamos sempre muita água connosco, água fria, porque as temperaturas, a transpiração, a sudação é muito grande e tu perdes uma série de eletrólitos durante dias muito quentes, naturalmente, e com o calor também exacerbado também das colunas, onde somos obrigados a passar quando vamos fazer as descargas, portanto, tudo aquilo é complicado. E nessa hora e 45 tu tentas descansar um pouco, tentas comer uma sanduíche, ou pedes antecipadamente por telefone que te consigam arranjar uma perna de frango com um bocadinho de não sei quê, e Tens naquela pouco hora e 45 diz, tens pouco tempo, não é? é 1 hora e 45 pelo que está descrito, e há 1 hora e 45 deveremos estar a meter as rodas no ar para mais um período de 3 horas em combate no teatro de operações, findas as quais deveremos regressar novamente, ok? E estar outra vez 1 hora e 45, tempo de abastecimento do avião, a reparação de alguma coisa que seja necessária, nós hidratarmos novamente, comermos alguma coisa e irmos para a terceira e última área de trabalho de combate a incêndio. Isso passou-se variados dias, quando foi aquele fogo muito grande, em 2018, na Serra de Monchique, Ok. em que saíamos da Serra de Monchique e vínhamos abastecer à base de Beja, calores epá, e temperaturas muito altas, não é? Mas, de facto, temos essa condicionante. O dia na base, como tu me perguntaste, entramos ali às 8 da manhã, para estarmos preparados para qualquer coisa. Às vezes, fogos que vêm do dia anterior, estamos a entrar na base às 8 da manhã e somos solicitados, toca a sirene para ativar, respectivamente, os Canadaires ou a brigada que lá está de jeeps, de GNRs, que podem ser transportados, teletransportados num helicóptero médio. Normalmente, na nossa fase, é o médio, agora é ligeiro, e, portanto, ou uma ou outra é ativada, ou as duas são ativadas, ok? E, portanto, eles têm 10 minutos para descolar e nós, pela condição do nosso avião, Piston, um avião de potências muito altas, temos que, digamos, ter um nível de temperaturas em termos de carburação e em termos de temperatura de cilindros e de óleo mínimas para conseguirmos depois estar em condições para fazermos potência no avião e sairmos para a operação. Portanto, esta é a nossa. E vamos estar até às 8 da noite. Portanto, vamos estar até às 8 da noite, mesmo que não haja nada, obrigatoriamente só abandonamos a base às 8 da noite, com as tais 12 horas de trabalho Claro. respectivas. Não é? Olha, antes de passar aqui para manter isto num contexto assim mais, Diz. infelizmente curto, felizmente curto também, de conversa, queria que passar aqui em 2 temas antes de passar às perguntas e respostas. Um deles é esta curiosidade. Nós,
penso que ou pusemos ou vamos pôr já um vídeo, sobre uma parte da operação, e a Uhum. pergunta era, se temos aqui algumas curiosidades que possas partilhar sobre esta operação, quaisquer que elas sejam. Tens aí 2 ou 3 histórias na manga que possam ser interessantes de partilhar? Olha, esta operação, é de facto uma operação que tens de ter algum gosto por aquilo que estás a fazer, porque é efetivamente uma operação que não é aquela que eu tive durante 16 anos, sair daqui de Cascais e tal, numa CID de instrumentos, porreiro, subir para 410, sim senhor, impecável, vou direito a Paris, de Gaulle ou a Le Bourget, etc. E a 180 milhas, o meu FMS diz-me para eu começar a descer, eu meto o botãozinho, inicio a descida, começo a falar com as aproximações, já tenho no FMS a minha arrival para Le Bourget, para a pista não sei o quê, já sei qual é a meteorologia, porque já consultei o ATIS, etc. É efetivamente uma missão e um voar de um avião completamente diferenciado. Quer dizer, o avião, temos que vestir o avião nestas situações. Os pilotos têm que vestir este Tem que avião. ser O um avião, só, diz, desculpa. tem que ser um só, né, é aquele Sim, conceito de estarmos como eu tenho falado isto aos meus colegas, e realmente falamos muito, faço CRM desde 2000 ou 2001 em variedíssimas empresas, etc. Mas este avião e esta missão especificamente, é a minha opinião, vale o que vale e pode ser contestada e discutida, é a minha opinião, é o avião que mais solicita um CRM autónomo, estás a ver? Portanto, o comandante está a mergulhar para um fogo, ele não tem, quer dizer, ele no início tem, porque a experiência não me permite ir tirar-lhe potência para manter as tais velocidades até aos 95, 100, 115, por causa da tal água partida que fica se ficarmos a mais. Portanto, é um avião que, com alguma experiência da tripulação, o comandante não precisa de me pedir para tirar potência e para meter passo, ou para tirar passo, estás a ver? E para meter um ponto de flaps quando estamos a entrar e quando ele começa a fazer pranchamentos, a olhar, a fazer o tal revis, antes de cair em cima do fogo, com os tais 6 mil litros de água, já eu estou a meter 10 de flaps. Comento-lhe, olha, 10 de flaps. Sim, porreiro e tal, impecável. E quando ele começa a mergulhar para a água, quer dizer, eu já lhe estou a tirar potência porque não quero que a velocidade aumente. Portanto, este CRM é fulcral neste avião, coisa que noutros eu nunca tive um CRM ou a necessidade de o praticar tão apuradamente como neste caso deste avião. Ainda por cima. Deixa-me só interromper para te dizer aqui noutro parênteses, CRM, para quem não entende, é o Crew Resource Management, no Management, sentido em que é basicamente trabalhar em equipa com níveis altos de em equipa, assertividade. Portanto, tem que haver uma grande exatamente, ligação entre quem correto. está lá dentro. Leva-me a uma pergunta, é uma das perguntas aqui de quem nos está a ver, que é: porque é que são 2 pilotos nesta operação? Repara, este avião, pela sua condição de multipilot, que é desde a sua criação e da sua construção, do seu design, é um avião que, pela operação, podes entendê-la perfeitamente, que o indivíduo que vai fazer um ataque a um incêndio tem que estar a olhar fora do avião e, portanto, não pode estar a preocupar-se com o facto de tirar os olhos do seu alvo, que é o fogo, ok? De outros colegas com asas rotativas, de obstáculos ou de outros colegas com asa fixa que andam ali também a trabalhar e preocupar-se com, não, vamos tirar potência para X de não sei quê, vamos tirar velocidade para Y de não sei quanto. Não, quer dizer, ele tem que ter essa situação com um trabalho garantido pelo indivíduo que está à sua direita e que lhe vai dar e que lhe vai colocar o avião nas condições ideais para que ele, em velocidade, em sustentação com flaps, etc., etc., o avião esteja em condições para que ele o voe visualmente, e portanto ele não pode estar a perder tempo e indicação e perca de timing e de visualização exterior com os parâmetros do motor. Esse é o trabalho do companheiro que está ao lado e que tem a obrigatoriedade de o tentar entender o melhor possível para que o avião esteja em condições para atacar o incêndio. Este é o motivo, nesta missão, pelo qual tens a justificação de que é um avião fulcralmente voado a dois, sem dúvida nenhuma. Então, voltando às curiosidades, nesta operação, partilhas aí alguma história
curiosa que tenha acontecido aqui no combate a incêndios nesses vários largos anos? Olha, tive com um colega que já o conheço desde a Aerocondor, o Carlos Roque. Estávamos, digamos, ali em Castelo do Bode, numa das áreas, uma tardada de, de calor, pá, e de boas condições de água, a rapaziada com as respectivas motas de água e não sei o que ali a curtirem, e estamos a descer para a água e a fazer um scooping, era o nosso terceiro ou quarto scooping, para um ataque a um incêndio, em que já lá estávamos há um bocadinho, junto mesmo à porta da barragem de Castelo do Bode, uma coisa com uma certa dimensão, onde andavam também os nossos colegas Fireboss e eventualmente helicópteros também. E num scooping, ok, quando estou a meter potência, ok, no motor, os dois simétricos, naturalmente as duas manetes, verificamos que o avião sai da sua linha de scooping central das margens em que estamos, não é? E começa naturalmente a desviar-se para a direita, ok? E em direção à margem que estava já ali ao lado. Quer dizer, nós tínhamos que garantir o centro do canal para o scooping e, efetivamente, como este avião tem uma situação que é o autofeeder, tem o autofeeder automático dele, verificámos que o avião estava a sair da sua trajetória, cortámos imediatamente potência, ok? Mantivemos os probes de fora, dentro da água, da parte de baixo do casco do avião, que no fim de contas nos serviu de travão, ok? E quando olhámos e verificamos, quer à direita, quer à esquerda, um dos motores estava embandeirado. Portanto, ao meter potência, só o motor esquerdo é que estava efetivamente a receber a sua potência e a manete direita, sabe-se lá porquê, que está ligada a um cabo Teleflex que depois é conduzida lá acima para efetivamente produzir a aceleração, saiu da sua sede, saiu posterior da sua sede e a manete ia livremente à frente, mas não estava a acelerar motor nenhum. Como o motor da esquerda passou uma determinada regime de rotações, ok? O motor da direita automaticamente com o autofeeder operativo, como tem que estar quando estamos a fazer o scooping, ok? Para ajudar o aviador, entrou em feeder e ficou com o hélicezinho e pronto, e fomos a balanço, digamos assim, a navegar, sem travões, sem reverse, sem Sim, não não sei o há quê. travões na água. Olha, Carlos, a gente vai encalhar, pá, vamos encalhar com calma e tal, sempre com probes de fora que nos permitiram chegar à margem inclinadinha e a parte do nariz, do casco de proa, no fim de contas, entrou, subiu ali aquela lama com alguma pedra lascada dali, da característica daquela zona, e ficámos ali presos. O avião tem esta prerrogativa, é um avião de facto anfíbio, não é? Pode estar preso a flutuar, parado, para depois sair dali, não tem que vir necessariamente para uma pista rígida. Tem um alçapão à frente do respectivo vidro frontal do avião, passamos por baixo da área dos detentes, das manetes, ok? E temos um ferro com uma série de quilos de peso, uma âncora ali, com 30 ou 40 metros de um cabo de sisal, ali todo enroladinho, todo certinho, abrimos aquela escotilha, eu saí para o exterior, tirei a âncora, a mandei para a terra, ok? Saí para o exterior porque o avião estava encostado em terra, epá, e fui arranjar o pinheiro mais perto para enrolar o cabozinho de sisal para garantir que o avião, pronto, não saía dali. E então chamámos os nossos mecânicos que prontamente vieram por ali abaixo, de Castelo Branco para baixo, E o avião e viram logo qual era a situação e está. saímos depois, ao final da tarde, de Castelo do Bode e já quase no pôr do sol lá conseguimos tirar o avião da água e metê-lo a dormir, de facto, no seu sítio orfão, que era a base de Castelo Branco. Olha, Ninho, obrigadíssimo. Vou lançar aqui já Olha, a tranquilo. perguntas e Obrigado. respostas. Há tanto mais para perguntar e falar, mas por isso é que Claro, podemos fazer outras no futuro. claro. Eu vou deixar já 2 agradecimentos para já, a todos aqueles que nos estão a acompanhar e a ver esta apresentação através do YouTube e colocar perguntas também no seu chat. Lembrar que esta apresentação vai ficar gravada, podem vê-la sempre mais tarde, mas também queria deixar aqui um agradecimento em nome de meu pessoal e depois também do Vintage Aero Clube, a todo o pessoal que trabalha no combate a incêndios, quer seja
pesados, leves, os hélices, o pessoal de terra, o pessoal de todas as corporações do país, porque fazem realmente um trabalho Carlos, deixa-me só fazer-te uma de 30 segundos. à vontade. Os aviões de ataque a incêndios, como a rapaziada mais antiga diz e muito bem, não apagam incêndios, ajudam a apagar incêndios. Se a máquina estiver devidamente oleada, com um ataque atempado, etc., de meios terrestres, ajudados pelo arrefecimento dos meios aéreos, bem enquadrados, bem alinhados, bem organizados, aí sim poderemos caminhar para uma extinção de um incêndio. Mas nós, sozinhos, por si só, muito dificilmente apagamos um incêndio. Portanto, têm todos os louvores de quem lá está embaixo a bater fogo com a sua bota e com a sua pele, às vezes mal protegida, sem dúvida nenhuma. Esses sim são os heróis do figurino, não somos propriamente nós. Percebeste? Portanto, Então, vou é tratar aqui de perguntas todas que o tempo nos permitirá fazer. As primeiras têm a ver com a distribuição no país em termos de bases e quantos aviões é que há do teu tipo de avião em Portugal. Há uma base, ou são espalhadas por mais olha, sítios? nós temos variadas bases de norte a sul do país. Começando por lá por baixo, temos aquela Vilória da Bom, temporariamente ficamos sem som, mas já estás de volta, não estás? Vê lá se agora Já está, consegues. podes continuar. Vê lá se agora consegues. Já estás, podes falar. Tu consegues, continuas-me a ouvir? Continua a ouvir e se quiseres podes falar falando das bases, estás em direto. Correto, correto, correto. As bases existem lá embaixo, naquela Vilória ou cidade já acima de Faro, Lolé, é uma base de helicópteros. Depois tens Beja, ok? Tens Beja com vários firebosses. Depois tens Ponte de Sor, tens Castelo Branco, tens várias bases Pombal para helicópteros, de aviões, digamos, em pistas, tens Castelo Branco, Ponte de Sor, tens também lá em cima Ovar, onde estão dois firewalls também, e quer dizer, tens um conjunto, digamos, divididos pela situação toda da área territorial do país, tens um conjunto de bases, quer para aviões de asa fixa, quer para equipamentos de asa rotativa, pesados e ligeiros. Tens ao pé de Bragança também uma base para os helicópteros pesados que têm estado a trabalhar em Portugal há 3 ou 4 anos, os Kamov, que não são os da EMA, que estão indiscutivelmente parados e não sei porquê, não vamos entrar por aí, são subalugados a entidades estrangeiras e efetivamente, pronto, o que se passa é precisamente uma distribuição Mas que é quantos Canadair é que existem no país a operar como o teu? Canadair, perguntas-me? Sim, Canadair, aquilo que foi negociado até 23 entre a Babcock e a Proteção Civil e o governo português, no fim de contas, são 3 aviões. 3 aviões, um em stand-by e 2 operativos. Portanto, são aviões pesados em Portugal e existem 3, sendo que 2 têm que estar operativos. Compreendes? E entendo, baseados em Castelo Branco. É dali que nós nos deslocamos, quer para o topo norte do país, quer para o topo sul do país. Compreendes? entendo. Então, a pergunta seguinte era, num scoop, quanto tempo típico se fosse para encher tudo, em termos dos 6.000 litros que falavas de depósito, é possível um só scoop para encher o depósito todo? Quanto tempo demora essa passagem ou é feita em várias fases? Não, a passagem, quando vamos fazer o scooping para carregar, com a noção de que temos que fechar aquelas probes quando estivermos com X, Y ou Z carga de água, dependendo, como eu te disse no início, da respectiva quantidade de combustível com que nós saímos, normalmente, em média, os aviões são carregados com 1.500 libras depósitos esquerdos, 1.500 libras depósitos direitos. Grosso modo, levamos 3.000 libras de combustível para o ataque ao incêndio. Não temos necessidade de encher o avião, fica com maior capacidade de manobrabilidade, digamos assim, e permite-nos, ao fim de uma ou duas cargas de água, começarmos a carregar praticamente na totalidade os 6.000 litros de água.
o que é vantajoso porque maior pancada de água conseguimos dar nos nossos fogos onde estamos a trabalhar, logicamente. O scooping, como te disse, eu posso carregar o meu avião com 6.000 litros de água ao redor de 10 segundos em cima d'água, 10, 12 segundos, e consigo ter esses 6.000 litros dentro dos dois depósitos, 3.000, 3.000. Há aqui uma particularidade, nós, e por necessidade da própria Proteção Civil, fazemos também a mistura na nossa água de um espumífero, de uma espuma, que, digamos, ajuda também no combate. Quem está no chão cria ali uma ausência ou uma espessura com aquela espuma assente no terreno ou nas árvores, mata, de certa maneira, um bocadinho o respectivo fogo e dá tempo ao pessoal que está no chão, aos bombeiros, de poderem entrar com maior rapidez, porque ele está ali a remoer, ao passo que a água, quando entra no terreno, às vezes esgota-se, e terreno seco, arenoso, etc., esgota-se por ali adentro e, de facto, às vezes as labaredas continuam ali. Com este espumífero, com esta espuma, consegue-se garantir o corte de uma das áreas do fogo, que é a respiração do fogo, não é? Ok. Portanto, a capacidade do oxigênio ao fogo. Já que estás a falar um bocado na largada da água, vamos dizer, há uma altura mínima, é olho, alguma Dependendo da situação, do relevo, aonde estiver esse fogo a lavrar, naturalmente a situação, faremos sempre uma largada de água, nunca abaixo de 20 metros, 30 metros de altura, e também não acima de qualquer coisa como 50 ou 60 metros, dependendo da situação. Porquê? Pela situação da vaporização e da evaporação da água quando vai tocar naquelas imensas temperaturas que constituem os focos. Portanto, interessa que aquela água chegue ao chão com peso, com volume, e, portanto, temos que alargar, não arrapar, logicamente, aí não tínhamos grande efeito também, mas a uma altitude em que ela, empurrada com a própria velocidade do avião, ataca o solo e ataca o terreno com alguma força de peso de água que também conta, para além do refrescar toda aquela zona de altas temperaturas, compreendes? para ser efetivamente efetiva, não é? Claro, claro. Vamos para as últimas duas perguntas, e são uma Eu na não área. estou a ver, tu estás-me a ver? Eu estou-te a ver, Eu não me estou a ver aqui neste momento. Eu não me mas estou a ver. nós estamos a ver-te e a ouvir-te, serve para nós. Correto, eh, correto, exatamente. Eu não sei se foi pela entrada da chamada do António que me fez aqui uma chamada, se tirou-me do coisa, mas não, eu não me estou a ver, mas estou-te a ver perfeitamente a ti e ao Filipe, portanto, e a chegar em Então, som impecável, sem duas problema. perguntas do Impecável, impecável, seguinte, obrigado, Filipe. que é uma na perspectiva da tua opinião, do ponto de vista da continuidade deste modelo, deste Canadair. Este Canadair é um avião que prevês vá durar mais tempo. Vês algum jogo aqui em que o motor radial e uma turbina pode ser o futuro? Vês isso a médio e longo prazo? Como é que são as tuas ideias apenas pessoais? Quando tu vais fazer uma retrospectiva e uma visualização de outras autoridades de proteção civil de outros países, naturalmente este avião, este 215, foi realmente dos primórdios da construção da própria fábrica que o produziu e que o desenhou, a Bombardier, que já vendeu essa patente a uma empresa que é a Viking, hoje em dia também canadiana, e que é ela que detém a construção do Twin Otter, das remotorizações dos Biva, lá do Canadá, dos lagos, daquelas coisas todas. É esta Viking que tem realmente a situação da valência deste avião. Estão a desaparecer estes 215, muitos deles foram remotorizados com turbinas, com os mesmos motores com que eram construídos os 415, que nasciam no berço já 415 com as turbinas. Houve realmente uma fase de remotorização destes aviões 215 para 215T, digamos, definindo que era turbina, portanto, o motor.
Este avião, este T, é muito bom, é um avião que quem o voou, eu nunca o voei, dizem que é muito bom, porque tem tudo de bom do 215, em termos de portas de largada de água, etc., e tem tudo de bom do 415, que é um motor mais aligeirado. Portanto, entre o bloco deste motor que eu estou a voar, o R2800, o bloco motor mais hélice metálica, epá, o peso neste avião, naquela nacelle, será na ordem dos 900 quilos, 900 e qualquer coisa quilos. Ora, retiravas estes 900 vezes 2, ok, deste avião, e colocas uma turbina bastante mais ligeira em termos de peso, ok, com um hélice também em carbono ou em fibra, mais leve do que o hélice de metal, e, portanto, aportas ao avião umas centenas boas de cavalos a mais, ok? E diminuis-lhe umas boas centenas de quilos peso, aumentando no avião uma relação peso-potência espetacular. Portanto, este avião é, Há pá, espaço, portanto, para isso no futuro, eventualmente, não há dúvida epá, nenhuma. tudo depende da situação económica ou financeira, ok? Do que aquilo que as empresas quiserem apostar e, Claro. naturalmente, que o 415 é uma ferramenta de trabalho que, independentemente de poder ter uma hora mais cara do que o CL 215, é uma ferramenta de trabalho para quem o opera, epá, completamente, realmente impecável, comparativamente com este, que já é um bom avião, já é um avião com as suas lacunas, com as suas limitações de temperaturas, mas só metemos as mãos a Deus para que Ele não nos deixe mal até 2023, que é a vigência deste contrato, ok, com o governo português e com a Proteção Civil, e, portanto, esperemos que ele dure e, se não durar, que se tomem opções para se irem buscar modelos mais novos e com melhores condições de potência. Estou certo que estes aviões vintage são sempre uma referência aeronáutica. Claro, e estás metido dentro disso, portanto, estás diretamente ligado. Por isso é que tens que me fazer uma visita com a tua rapaziada lá. Temos muito gosto em estar com vocês, Teremos em todo o gosto mostrar de máquinas. Vão gostar, com certeza, das máquinas que lá estão em cima e de certeza que dares ali uma visita guiada na própria base e poderes tirar ali uns takes, vais gostar com certeza, porque ligado como estás aos vintage, este é um avião vintage também, portanto, já sabes. outro ponto antes dos agradecimentos e obrigado outra vez pelas palavras, é a pergunta da aviador para aviador, que são perguntas genéricas e se puderes assim resumir para o fim de conversa, que Certo. é piloto que possa querer vir a ter esta vida, chegar a como objetivo ser piloto de combate a incêndios de avião, vamos passar ao avião para já e não especificando o helicóptero, mínimos de horas, que experiência genericamente é expectável num candidato para esse posto, quando está a voar, que mínimos de operação tem, isto é, há de fazer uma verificação no mínimo, se calhar, anual. Fala-nos aí um bocadinho sobre esses temas. Certo, a verificação deste avião é anual, é efetivamente anual. A minha está válida agora até finais de abril, ok? Este avião tem uma particularidade no ataque aos incêndios, que é a qualificação tipo do avião é uma coisa que tu tens que ter na tua licença, CL 215, mas depois tens que ter da autoridade que controla a tua licença uma coisa chamada um documento que atesta a tua capacidade para firefighting. E o firefighting é levarmos este avião para o qual estamos capacitados a voar, porque temos na minha licença CL 215, mas outra coisa é trabalhar com ele em ambiente de ataque a incêndios florestais. Portanto, eu tenho que ir à água com este avião, ok? Tenho que fazer cargas sucessivas de água, fazer largadas, fazer paragens dentro d'água, sair de dentro d'água outra vez com alguma carga de água, portanto, do zero, metendo potência, conduzindo o avião com a simetria de potência dentro da área aquática onde eu estou, todo um conjunto de treinos que depois nos capacita a trabalhar o CL 215 em ambiente de ataque a incêndios florestais. Se eu só tiver a qualificação tipo do avião, não estou legal a trabalhá-lo porque não tenho o treino adaptado em fogos florestais, compreendes? Olha, e as horas de voo para os potenciais candidatos e o Como que eu é que te dizia, eu julgo que não há uma limitação de horas de voo, quer dizer, as imposições, acredito que possam haver algumas nas empresas de seguros que são espetacularmente exigentes
mais a mais numa missão destas, em que grande parte das agências de seguros e das companhias de seguros não aceitam o risco que eles consideram enormíssimo de trabalhar no avião, necessariamente não poderão ser pilotos. Eu não te consigo responder e não te quero estar a dar perspectivas, digamos, não corretas, mas seguramente um piloto jovem, com pouca experiência, um piloto de aeroclube, naturalmente não se sente bem a voar um avião neste tipo de missão. As pessoas que tens aqui são pessoas que já tiveram uma carreira a passarem por muitíssimos aviões, gente que trabalhou durante anos em trabalho químico em aviões de trabalho de químico agrícola e depois aplicavam também este Tiraste o som. na situação. Agora tirei o som, Não, mas está eu ótimo. continuo aqui. Ah, está ok, é que estou a desligar. Tu deixa-me, dá-me só um segundo. Nós Dá-me estamos a só um terminar, segundo. se quiseres, vamos terminar e depois a seguir, Eu julgo que ele já não me chama já mais. Portanto, percebeu. já desistiu. Mas que, naturalmente, esse piloto jovem não se sente melhor. Viemos agora, estamos a refrescar as nossas tripulações com 3 companheiros que vêm, são oriundos da Força Aérea, pilotos de C295, com algum traquejo neste tipo de aviões já, embora turbina, mas quer dizer, não são meninos de primeira hora aqui, como é lógico, e julgo que estamos a conseguir ter aqui um grupo agradável de gente muito experiente, com muito traquejo, muito know-how, para poder passar mensagens a outros mais jovens como eu e como esta rapaziada que agora entrou e que é fundamental haver um grupo muito bom, porque estamos 12 horas ali e depois ainda vamos estar mais horas na quinta onde estamos ou no hotel onde estamos e vamos jantar também com a malta, portanto, fundamentalmente, o António comenta e bem, às vezes não é bem a mão do piloto, é o tipo de pessoa que está ali, ser um indivíduo de grupo, um indivíduo de equipa, e isso é que é fundamental, porque se não é, as coisas em 12 horas por dia, ao fim de 5 meses, começam-se a poder estragar, e isso é chato, porque se repercute naturalmente depois na forma como o piloto trabalha a sua missão nas várias áreas de fogos onde tem que trabalhar, nas zonas de trabalho. E, Luís, muito obrigado por Obrigado para ti por este convite. teres Obrigado. falado aqui de tanta coisa. Agradeço mais uma vez a toda a equipa que tens lá na base e ao longo de todo o país que fazem esse trabalho fantástico na proteção de Estás convidado, crianças. tu e a tua Eu equipa também. registrei várias Está bem? vezes e não Ok. perder a oportunidade, levando comigo a quem pudermos E levar. o que precisares de mais desta nossa equipa, eu estou aqui, sou somente uma face da cara desta equipa, como te disse, epá, há gente com maravilhosas quantidades de informação e de experiências que, com certeza, quando vocês quiserem, é só apitarem para fazerem. E sendo uma das premissas do Vintage Zero Clube, essa partilha dessas histórias, é nessa linha que agradecemos mais uma Correto, correto. participação. Obrigado. Agradecemos a todos aqueles que acompanharam e que vão continuar a acompanhar a edição editada e gravada que vai estar no canal do Vintage Zero Clube. Nós vamos voltar em abril, ainda a anunciar. Muito boas histórias vão seguir ao longo deste ano, idealmente, inicialmente, do ponto de vista telemático, através da internet, mas vamos ter muitas oportunidades assim que se puder juntarmos e tê-las também presencialmente junto de vários locais ainda a definir. Obrigado mais uma vez, Correto. Nani, obrigado a todos. Agradeço aqui ao Filipe que esteve aqui o back. Carlos e ao Filipe também, um abraço grande para ele, pá, pela paciência aqui de Obrigado então e até uma próxima. Muito muito obrigado. obrigado também. Bom fim de semana.